Olá, nós estamos aqui hoje com o Dr. Júnior Soares. Ele possui formação em Direito pela Unipar de Toledo, pós-graduando em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, atua no Direito Civil, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário aqui na MVS Advogados Associados. Dr. Júnior, nós estamos aqui hoje para coletar um pouquinho da sua vivência em relação ao processo de negociação para a área jurídica, né? Eu gostaria que o doutor explanasse um pouco de como é a sua experiência em relação ao processo de negociação, né? Para conciliação, mediações e como foi isso para o doutor no processo de carreira. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde a você que está ouvindo e vendo este vídeo e que seja muito proveitoso o tempo que nós vamos despender agora. O processo de negociação, ele parte de um início onde tem a vontade de negociar. Quando se tem vontade de negociar, nós temos aberto um caminho para a negociação. Então, quando as duas partes em um processo têm vontade em negociar, aí sim nós temos um caminho aberto, propício para a negociação. Por que é importante a negociação? A negociação é importante porque você é juiz da causa. Quando você está negociando com a parte adversa, você é juiz, tanto você quanto a outra parte. Vocês dois são juízes, o advogado acaba sendo só o intermediário. Então, as partes, quando têm vontade de negociar, o advogado atua como um mediador, um conciliador, para que as partes decidam sobre o processo. Por que é importante fazer isso? Porque você sabe que hoje em dia os custos processuais, a demanda de tempo, toda a esfera de processo que demanda um processo judicial é muito longa. E um acordo, uma negociação, você evita todo esse transtorno. Então, hoje, como o conhecimento está sendo divulgado, as pessoas têm um conhecimento maior dos seus direitos, é fácil você entender quando você acerta, quando você erra, quando você traz um problema para alguém, quando você recebe algum problema. Então, hoje em dia, o conhecimento está muito mais divulgado, é muito mais acesso ao conhecimento. Então, isso favorece com que as pessoas tenham um entendimento maior numa hora de negociação. Então, em uma questão processual, é importante uma negociação. E na negociação, quando as pessoas querem negociar, as pessoas são juízes da própria causa. Doutor, você pode compartilhar conosco qual que é a tua experiência, a tua vivência em relação ao processo de negociação, como isso fez parte da sua carreira? Sim. Quando eu estava ainda em formação, eu participei de alguns cursos, principalmente aqui no Fórum aqui de Toledo, no Sejusc, de conciliação, né? E eu também fui conciliador no Fórum aqui de Toledo. E a conciliação, para você ser conciliador, para você ser negociador, você tem que aplicar algumas técnicas. Porque em algum momento as pessoas podem transparecer que não têm vontade de negociar. Mas aí vem do conciliador, do mediador, do advogado, em criar essa vontade. Então, às vezes, as partes não têm vontade. Mas o conciliador, o mediador ou um advogado que trabalha nessa área, ele pode despertar essa vontade. E para isso existem técnicas. Técnicas que devem ser aplicadas para que as pessoas no primeiro momento tenham vontade. Tudo parte da vontade de negociar. Então, existem técnicas que você faz com que as pessoas tenham vontade de negociar. Uma das técnicas bem simples, assim, para se dizer agora, no primeiro momento, é de você trocar o lugar com a pessoa. Então, você conversando com o seu cliente ou com uma outra pessoa, você faz a troca dos lugares. Isso você desperta interesse com que haja um acordo. Então, você tenta transportar o réu para o lugar do autor e o autor para o lugar do réu. Esse é um dos inícios para que você desperte vontade de negociar. A partir daí, aí você vai aplicando algumas outras técnicas para que você não perca o controle de uma negociação.
Você nunca pode perder o controle da negociação, sempre tem que ter o controle. E tendo o controle da negociação, você acaba aplicando técnicas no momento certo e as partes não perdem a confiança no mediador e no conciliador. O que não pode perder é a confiança. A partir do momento que não houve o início ou a vontade em querer negociar pelas partes ou despertada pelo conciliador ou mediador, cabe agora ao conciliador, mediador ou advogado não perder a confiança das partes. Então, existem dois conselhos que eu dou na minha experiência, você tem que despertar no seu cliente a vontade de negociar e depois você tem que manter a confiança de que ele está fazendo a coisa certa e a confiança no interlocutor das partes, que é o advogado, o mediador. Tendo aí essas duas premissas, que é despertar a vontade e tendo confiança, aplicando algumas outras técnicas, é bem possível sempre se fechar um acordo, seja qual for o processo, seja qual for a esfera. Eu já fiz aqui, e foi no início desse ano, um acordo, em um processo que envolvia algum valor bem considerável. Então, quando você começa a despertar vontades nessas pessoas, que é muito melhor fazer um acordo do que depender um ano de processo para ter o mesmo resultado, você acaba fazendo com que aquela sentença que iria demorar um ano saia muito tempo antes e ainda pelas partes. Então, quando você consegue isso, é claro que não é toda hora que você consegue, se não fosse assim não existiria o judiciário. Mas nós, como advogados, temos este poder de criar vontades nas pessoas para elas negociarem, e nós, advogados, temos o poder de manter a confiança, claro, sendo um profissional honesto, correto, mantendo essa confiança, a possibilidade de um acordo é sempre possível. E para encerrar, doutor, eu gostaria de pedir para que o doutor contribuísse com os próximos estudantes, né, de direito que estão vindo, os próximos profissionais, e deixasse uma mensagem, um conselho para essa nova geração. Ok. Primeiro que quando nós estamos na faculdade, nós estamos estudando e descobrindo todo dia coisas novas, e isso nos fascina. E o direito é a matéria mais linda que existe. Eu amo o direito, gosto de atuar na minha área e é uma área apaixonante. Não é com o término da faculdade que você estará pronto. Com o término da faculdade é o início dos estudos. Então, o que eu posso deixar de mensagem para você é que você vai aprender muito, mas o seu conhecimento não é uma verdade absoluta. Quando você tem que o seu conhecimento não é uma verdade absoluta, você está pronto a compartilhar conhecimento e absorver conhecimento. Nada na vida se faz sozinho. Se você não conseguir compartilhar conhecimento e absorver conhecimento, você nunca irá progredir na profissão. Então, o conselho que eu dou para vocês é: estudem e compartilhem conhecimento e absorvam conhecimento. O seu conhecimento não é uma verdade absoluta, nunca será uma verdade absoluta. Sempre nós estaremos aprendendo e o conhecimento é muito dinâmico. O meu conhecimento hoje é um, amanhã é outro, e isso tudo depende de mim, porque se eu e você que está me ouvindo agora se dedicarmos a buscar conhecimento, nós teremos o conhecimento. Nada impede você que quer buscar conhecimento, nada impede. E quem tem conhecimento tem o domínio da causa. Esse é o conselho que eu deixo para vocês. Desejo boa sorte para todos e que vocês possam conquistar o objetivo do coração de todos vocês. Um grande abraço. Doutor, nós agradecemos muito a sua participação e reiteramos aí toda a nossa gratidão, né, pelo acompanhamento que você está nos dando nessa atividade. Ok, muito obrigado. Obrigada. Boa sorte a todos.